O material que a gente usa é de Caroline Leaf, não sei quantos já leram um pouco sobre ela, mas ela é uma escritora na área de neurociência, que fala muito sobre os efeitos neurais nesse processo de formação. Ela diz: as nossas escolhas alteram a expressão de nossos genes, olha só, que podem ser passados para nossos filhos, netos, para predispô-los antes de nascer. Então, nossas más escolhas se tornam suas más predisposições. O que ela tem pesquisado é muito forte. Ela diz que a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos vai influenciando as decisões deles, que por conseguinte vai influenciar os netos, e isso vai ajudando no processo de desvio, muitas vezes, de má predisposição ou a predisposição. Então, ela tem trabalhado essa ideia aqui, que não vamos gastar muito tempo com isso, mas ela tem dito que, em especial, na amígdala do cérebro aqui, aonde sofre uma alteração entre 10 e 13 anos, mais ou menos ali, por isso que a gente diz 12, essa amígdala aqui sofre uma maturação. Quando isso daqui acontece, a criança começa a olhar para os amigos com mais predisposição de ouvi-los. Porém, toda a massa cefálica termina o processo de formação, antigamente era 21 anos, agora já estão em 25 anos. Então, durante toda a fase de casa, enquanto os treinamentos estão acontecendo, o cérebro está se formando. Então, aquilo que a gente vai amanhã pensar em moral, em ética, em respeito, em cidadania, tudo isso vai sendo formado dentro de casa. Mais do que nos livros que vamos ler, na sociedade que vamos observar, vai formando também aqui dentro de casa, na perspectiva neural também. Nós somos movidos por estímulos. E isso é muito impressionante. Então isso quer dizer que um pai e uma mãe que entra para dentro da sua casa, a maneira como ela age, estimula a criança a um comportamento. Isso tem a ver também com você que é professor, a maneira como você chega na sala de aula ou recebe os seus alunos. Tem a ver com o modo como as igrejas crescem, sabia? Tem uma pesquisa que diz o seguinte: as igrejas que riem mais, crescem mais. Aí você fala, isso aqui é circo? Não, isso aqui é igreja. Mas é um ambiente onde o estímulo é constante. Você já está mais soltinho. Não muito soltinho. Vamos ver se até domingo de manhã melhora. Mas a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, meu Deus, por que me desamparaste? Eu falei, ou não entenderam, ou não foram com a minha cara, ou os dois. Agora já não acho que é tanto isso. Mas nós nos movemos por estímulos. Alguém aqui fala espanhol fluente? Tem alguém assim? Que legal. Mais alguém? É sempre pouca gente mesmo, né? Aí tem. Muito bem. Agora é a hora do vídeo, tá? Nós vamos ver um vídeo, ele é em espanhol. Mas é muito rápido. Então, fica bem ligado no vídeo. As cenas são muito interessantes. Mesmo que você não entenda, só ela e ele vai entender o que está sendo dito, percebe o que está acontecendo e como aquilo pode estimular você, tá bom? Vamos lá no vídeo. Esse aí, muito bem. Play. Tenía que llevarlo a otro túnel y me daban otro taco para llevarlo pero mírame, que te estoy hablando, descargar y montar 600 para allá
y otros diciendo que me dieron, otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí me quitaban el dinero no cobraba. Yo ya mira, cogía los sacos y tú se partía y venía el camionero. Todavía iba por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Iba por la mitad, digo, no te quedan. Si no le ayuda a la fábrica, el camión no sale. Tú me daba 1000 sacos y me caía al suelo. Yo ya cogía los sacos, los arrastraba. Que allí venía el camionero. Todavía está ahí por ahí. Pararon más una hora para que le dieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia. Entendeu alguma coisa? Ninguém. Pegou? Por que a gente riu? Não é engraçado? Estímulo. Nós não entendemos uma palavra que eles falam. Mas está certo que o fato de faltar os atacantes cria já uma predisposição ao riso, não é? Tinha um ali que só tinha o ponta direita, não tinha mais ninguém jogando. Não é? Mas é muito interessante esse vídeo, e ele tem uma relação que pode frustrar os avós. Não é? Os avós pegam o bebezinho no colo e vai lá, ai, que coisa mais linda desse avó. De repente o bebê faz assim, ó. Ele riu para mim. E aí é a coisa mais maravilhosa na vida de um avô, aquilo ali. Mas na verdade, isso tem a ver com o que a Caroline diz, que é sobre neurônio espelho. O neurônio espelho, ele reflete aquilo que nós estamos vendo. Então nós assistimos esses caras sem dente, rindo, e aquilo, no começo, fica todo mundo assim, oh, que estranho, e que estranho. De repente, você está tipo rindo igual o cara, sem entender uma palavra da história deles, porque você está sendo estimulado com aquilo. Esse é um princípio que a gente pode usar dentro de casa. Em sala de aula, tem um exercício, uma brincadeira que eu vi alguns professores fazendo, achei tão legal. Eles marcaram na entrada da sala, tinha lá uma nota musical, tinha uma mãozinha, 2 mãozinhas assim, ou tinha um abraço. Então a criança chegava e ela apertava o botão. Se era o botão da música, aí o professor e o aluno dançavam um pouquinho e ele entrava na sala de aula. Se era da mãozinha, dava ali um hi-fi. E se era do abraço, ganhava um abraço e entrava. Isso parece uma coisa pequena, mas não é. Aqui na igreja, vocês têm um trem lá, um pano lá para abraçar o pessoal. Aquilo ali é um estímulo muito grande neural. Porque quando nós somos acolhidos e abraçados, serotonina no nosso cérebro. Nós nos sentimos bem com aquilo. Em todos os ambientes onde a gente é bem quisto, serotonina no nosso cérebro. Mas quando nós vamos em ambientes hostis, o cérebro produz outras toxinas que são bem ruins. Você está perto de uma pessoa que te faz bem, serotonina. De uma pessoa que você tem um monte de reticências, oxitocina e outras químicas. Então, nós também somos movidos por esses estímulos. O que isso quer dizer? Que nós podemos utilizar essa sabedoria, esse conhecimento, para também mudar o clima de casa. A maneira como nós vamos nos apresentar. Se você é médico, a maneira como você recebe seus pacientes. A maneira como você trata seus clientes, tudo isso está relacionado com essa sensação de se sentir bem. Você vai num lugar extremamente rígido, extremamente formal, extremamente difícil, você meio que se ajeita. Agora você percebe o ambiente mais acolhedor, mais amável, isso vai
mudando o clima. Nós estamos sendo movidos por estímulos. Então entre na sua casa para estimular. Nós, homens em especial, nós chegamos em casa acabado. Antigamente se diria assim, eu só cheguei à capa do Batman, nós estamos chegando até sem capa. Será que nós não temos mais uma horinha de energia? Será que não dá para fazer alguma coisinha a mais? É possível que dê. E é possível que, principalmente quando as crianças são pequenas, a gente criar um ambiente de estimulá-las nesse processo de conexão. Uma coisa importante que a gente também pode observar, pensando agora em uma sala de aula de escola, então aí os professores vibram, a gente precisa entender quem é o líder da sala. Isso aqui é muito forte. O líder nem sempre é a pessoa que foi nomeada líder. Isso também é numa igreja, isso também é numa empresa. O líder é aquele que exerce mais influência sobre a massa. Esse é o líder. Qual que era o lance? Você descobrir quem é o seu filho. O seu filho é o líder? Então treine um líder. Se ele não é o líder, influencie o líder, porque ele vai influenciar seu filho. Então nesse quadro aqui, todas as linhas retas são pessoas que têm uma conexão unilateral. Então aqui, ou vai de lá para cá, ou vem de lá para cá. De amizade, influência. Quando a linha é dupla, eu sou seu amigo, você é meu amigo. Quando a linhazinha é quebrada, nós temos um problema de relacionamento. Quando não tem linha nenhuma, de isolamento. Então a gente pega esses princípios do paternidade e ajuda, por exemplo, os professores a identificar a sua sala de aula. A pergunta é, quem é o líder dessa sala? Tem a resposta mais óbvia e tem a resposta que eu acho que é essa. A mais óbvia é focar o nosso olhar no centro e falar, esse aqui é o líder. Porque ele está em conexão com um monte de gente. Mas, na verdade, esse daqui é o líder. Porque ele movimenta em duas vias com muita gente, que movimenta esse cara conectado com esse que conectava com a galera. Então, se você é um professor ou um pastor, identificou que esse aqui, é o líder da sua igreja, da sua comunidade, da sua sala de aula, o que você faz? Influencia ele. Se você falar e ele validar, todo mundo vai se mover. Se falar e ele não validar, dificilmente vai acontecer. Agora, o seu filho é o líder? Treine o líder. Porque se ele desalinhar, desalinha todo mundo. Ele não é o líder, ele é a conexão, então descobre quem é o líder. E de alguma maneira, ou mandando um recado, ajudando o seu filho a lidar com o líder, ou indo direto no líder. Nesse cenário aqui, tem pelo menos uma pessoa que é a mais provável de tirar a própria vida. Quem é? Todo mundo fala esse aqui. Mas esse daqui, ele não tem relação e nem conflito. Mas aqui tem um problema. Aqui nós temos duas meninas e um menino. Então pode pressupor que tinha uma conexão tipo essa, mas aqui rolou um clima entre os dois, e essa ficou de fora. Então a pequena conexão que ela tinha é ruim. Se ela tem 12 anos, por exemplo, nós estamos com o nosso filho numa zona de conflito. Esse daqui com 12 anos vai bem. Você traz os 3 para dentro da sua casa e influencia eles.
Aqui, mesma coisa. É só os 4, eles não falam com ninguém. Não falam com ninguém, fala você com eles. E aí você influencia eles aqui. Então essa é uma maneira prática aí para ajudar os professores a se alinhar. Nós falamos, e a gente não vai desenvolver muito essa temática aqui, sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. A gente fala muito sobre QI, e às vezes nós temos uma paixão por falar que os nossos filhos têm que ser inteligentes, fazer raciocínios rápidos, formular questões, resolver problemas, mas a vida transita muito mais com o QE do que com QI. Esse coeficiente de inteligência emocional é muito importante. Mentes brilhantes podem ser limitadas porque emocionalmente não rende. Agora, pessoas não tão inteligentes transitam e têm grande sucesso em tantos lugares, porque eles têm uma conexão emocional muito boa. Autoconhecimento precisa fazer parte do desenvolvimento das nossas emoções. Autoconhecimento emocional. Como você lida com o ganho, com a perda. Autoavaliação realista. Ter uma noção sobre quem você é. Então, isso é uma coisa que, com maturidade, com o tempo, a gente precisa ir apurando, porque tem a ver com o conhecimento. Você fez um trabalho, executou uma tarefa, você sabe que aquilo foi bem feito? Então, talvez ninguém precisa dizer. E se alguém dizer, vai cair naquilo que você já tem uma noção. Se alguém faz uma crítica dura, mas você sabe que fez um bom trabalho, você vai refletir sobre a crítica de maneira realista e perceber que talvez a pessoa não tenha razão, mas sem dureza, para desenvolver autoconfiança. Autoconfiança é muito importante, principalmente para o mercado de trabalho. Não é à toa que nos últimos 20 anos, a minha formação é em administração de empresas também, nos últimos 20 anos as empresas têm gastado muito dinheiro com encontros para motivação e desenvolvimento emocional. Começou lá atrás, com testes de desempenhos, esses eu fiz lá na faculdade, ganhei os primórdios do coach lá atrás, 20 anos atrás. Aí virou a família Silva em São Paulo, aí foi crescendo, até chegar em Pablo Marçal, que nem sabemos mais onde ele já está, né? Já está em outros universos aí. Mas esse movimento de desenvolver inteligência emocional para desenvolver autoconfiança. Agora, por favor, só um parentezinho que não é a ver sobre paternidade, mas tem prejudicado muitas famílias. Eu pastoreei uma igreja que, de repente, as pessoas começaram a ir em alguns eventos nessa área de coach. Já fiz, sei do valor, acho muito legal alguns exercícios, tem várias projeções, principalmente em algumas áreas, que faz alguns mapas de performance, de desempenho muito joia, mas o evangelho é quem transforma. Por favor. Tem pessoas entrando nessa avenida do coach, como se isso fosse maior e melhor que o evangelho. E então, num certo dia, vem um casal que voltou de uma temporada lá de imersão. E ele diz: pastor, você tem que ir nesse negócio. Falei: mas o que tem lá? Não posso falar. Ué, mas como é que eu vou num lugar que eu não posso saber onde é? E que tem lá? E se as pessoas me batem lá? Não vou nada. Não, o negócio é tremendo, é maravilhoso, porque não sei o quê. Olha, com o conhecimento que você tem, se você for num negócio desse, você vai ganhar um mundo. E foi falando. Os dois, o casal estava assim, a 1000. Falei: vamos fazer o seguinte, vamos esperar 3 meses.
Se vocês mantiverem essa energia por 3 meses, desse nível, eu pago para ir lá. Eu pago. Porque parece que vocês acharam um negócio melhor que o Evangelho. Não dura. Porque boa parte do processo é criar, preste atenção, uma falsa autoconfiança. De exercícios, lembra do que eu falei agora há pouco, de estímulos neurais. Fala no espelho, fala na rua, fala andando, fala sentado, fala levanta, mas cria uma falsa confiança. Não dura. Por isso que a gente vê o pico dos coaches, ganham muito dinheiro, porque os inseguros pagam para tentar ser seguro. Os de crise de identidade pagam para achar a sua identidade. Então os caras, monetizando, vem num platô, depois vai sumindo, até aparecer uma próxima onda. Isso não é novo, já tem mais de 20 anos. E o que é triste é nós que temos as escrituras, que alinham a nossa identidade, como nós vamos ver daqui a pouquinho, no próximo slide, do alto, nos enfiar nesse negócio como se isso fosse melhor que o Evangelho. Não é. Como as pessoas encontrassem um propósito de vida que valesse mais do que dar a vida por Cristo, por viver para a glória de Deus. Não é. Autoconhecimento, nós vamos trabalhando, autogerenciamento, como os filhos gerenciam suas emoções, lidam de maneira transparente, se adaptam às coisas, têm noção do seu potencial, tomam iniciativa e vivem a vida de uma maneira otimista. Nesse processo que nós viemos até aqui, essas 2 questões, essas 4 questões vão se desenvolvendo naturalmente dentro de casa. Conhecimento social, como ter empatia. Uma das coisas que esse excesso de reels gera no nosso cérebro é a ausência de empatia. Eu vi uma cena de um acidente de caminhão que o motorista, estava preso nas ferragens e vazando o combustível no caminhão. Aí tem um cara vindo de trás filmando um monte de gente, um monte de homem, mulher, um monte de gente, filmando também a cena. E uma mulher sai de um carro desesperada, assim, maluca, gritando, vamos tirar ele, vamos tirar ele. E ela sobe, ela tenta puxar a porta. E um monte de gente filmando. A doida tentando abrir a porta para salvar uma vida. Isso é a ausência de empatia. Então imagina que em casa não tem empatia. A criança cai, todo mundo ri. Mas é muito bobo. Aí na escola, sem empatia. Na vida adulta, como? Caso a gente treina sobre noções de trabalho conjunto, noção de usar o nosso potencial para o serviço e não somente para ganho próprio. Em administração, e olha que faz tempo que eu saí da faculdade, tinha um princípio lá que boa negociação é ganha-ganha. Nós não sentamos na mesa para negociar um produto ou um serviço imaginando que só nós vamos ganhar. Não, vou tirar tudo do cara, então vou pedir desconto, vou esfolar o cara, vou pagar pouco, vou sair ganhando. Essa negociação não vai perdurar, porque o cara vai sucumbir e você vai perder. O que é interessante, chega num ponto de equilíbrio onde o cara ganha, você economiza e nós vamos trabalhar assim, ganha, ganha. Essa é uma noção de ter um potencial aplicado ao serviço, dentro de casa. Gestão de relacionamentos, se desenvolver no trato com os outros,
criar uma liderança inspirativa, ser um catalisador de mudança, é assumir algumas responsabilidades para criar um novo tempo, influenciar, gerenciar os conflitos e trabalhar em equipe de modo colaborativo. Tudo isso estimulando dentro de casa, homem de verdade, pai de verdade, treinando verdadeiramente seus filhos. A crise nossa hoje é uma crise de identidade. Essa é a crise que nós estamos enfrentando. Só para explicar, vou ter que apagar aqui para fazer alguns desenhos, outros tantos desenhos. O pessoal normalmente fala lá no seminário que eu não sei dar aula sem fazer desenho. Eles têm razão, eu não sei mesmo. Porque às vezes, enquanto eu estou desenhando, eu estou pensando até no que eu vou falar depois. Né? Bem, na crise de identidade que nós temos, as coisas todas criam uma proporção sempre inflada. Então você olha e fala assim, como pode ter tantas pessoas seguindo a esquerda no Brasil? Como pode ter tantas pessoas seguindo a direita no Brasil? E claro que todos os grupos terão as suas justificativas. Mas quando você percebe insanidade em um ou em outro grupo, é porque tem uma instauração de crise de identidade. Não tem uma segurança de si, então a onda vai levar para lá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Isso é muito sério, porque as ondas culturais vão e vêm. E tem pessoas que vivem à deriva, levando para lá, levando para cá, levando para tudo quanto é canto. Nós crescemos e a nossa identidade foi sendo formada naquilo que muitas vezes os pais falaram ou deixaram de falar sobre nós. Não são poucos os casos de pessoas que chegam aqui com uma sincera dor, porque a identidade dele foi toda perfurada pelas críticas dos pais, pela humilhação dos pais, pela comparação dos pais. Ele foi esmagado. E então ele adentra a igreja, ele aceita Cristo como seu Senhor, mas percebe alguns limitadores ainda. Ele lê nas Escrituras, tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou, que linda metáfora. Cuidado, meu irmão. Isso aqui não é metafórico. Isso aqui é palavra do Senhor. Se diz isso, é isso. E no contexto que foi escrito esse versículo, é tudo posso. Tanto de questões difíceis, consideradas ruins e tristes, quanto de questões de superação e de suprimento. Então é tudo. Eu posso tudo com Ele. Viver essas cenas ou essas cenas. Eu tenho esses limitadores e supero com Ele. Eu tenho esses ganhos e celebro com Ele. Tudo posso. Tudo posso. Mas como a gente tem dificuldade disso? Porque a nossa identidade vai sendo forjada por aqui. Então a identidade que muitas vezes a gente constrói, ela é uma identidade sobre o que nós pensamos de nós mesmos, ou que os outros, na relação conosco, disseram, ou pelo menos sinalizaram sobre nós. Então isso vai criando na gente aquilo que nós chamamos de identidade. Aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que os outros falaram sobre mim. Só que qual que é o principal erro desse processo? Tanto a primeira setinha quanto as outras estão baseadas ou transitando através de corações pecaminosos e caídos. Então, se a gente alinhar a nossa identidade sobre o que a gente acha de nós mesmos, a chance de ter um ponto cego muito grande é enorme. Se a gente interpretar quem somos à medida do que o feedback que os outros vão dando sobre nós, a chance disso nos machucar, ferir e não representar exatamente o que somos é enorme. Então, o que fazemos? Nós temos que alinhar a nossa identidade sobre aquilo que se diz
do alto. A identidade de um cristão, ela se baseia naquilo que vem do alto. Porque é a palavra de Deus que dá forma a todas as coisas. Foi pelo poder da palavra em Gênesis que tudo foi criado. Foi pelo poder da palavra que o verbo se fez carne. E pelo poder da palavra desse verbo que tudo se transforma na nossa história. É a palavra do Senhor. E isso é tão interessante porque no Novo Testamento não era comum alguns milagres como a gente viu no Antigo Testamento. Não era comum no Novo Testamento ouvir a voz de Deus. Um som, como nós vimos em cenas do Antigo Testamento, não era comum. O mundo do Novo Testamento tinha uma ideia seguinte: quando um fariseu pegava um livro profético, por exemplo, numa sinagoga, e lá ele se assentava para ensinar, até a gente podia fazer isso, né, hoje à noite, eu ensinar sentado e vocês aprenderem em pé, até o final, não é? Então, quando ele se assentava para ensinar, a ideia que se tinha no Novo Testamento é que aquilo que saía da boca do ancião, do fariseu, era o eco da voz de Deus. Então a ideia é muito simples. O Senhor falou aqui, e isso ecoa aqui para o povo. Esse era um conceito que eles tinham. Agora o que é interessante? Aparece Jesus. E ele começa a ensinar. E aí há várias expressões nos evangelhos dizendo assim: quem é esse que ensina como autoridade? E o texto diz: maravilhados de suas palavras, disseram: quem é esse que com autoridade fala essas coisas? Sabe o que eles estavam dizendo em outras palavras? Isso aí não é o eco. Isso aí é a própria voz. Porque falou aqui dentro. E não somente aqui em cima. Quando você ler isso no Evangelho, nas suas devocionais, e aparecer, e o povo maravilhado com o que ele disse, lembra disso. É porque a galera ouviu a voz direta, não o eco. E isso incomodou os fariseus. Muito. Muito. Mas o que é interessante, nos Evangelhos, há 3 momentos que ouve-se uma voz do céu audível, direta. 2 delas estão aqui. Mateus 3,17 e 17,5, Deus disse praticamente a mesma coisa. Ele disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E em 17,5 ele disse: a ele ouvi. O terceiro momento é João 12:28, onde há uma situação lá com os gregos. Os gregos convidam Jesus para ensiná-los e ele nega, e ele diz: Pai, glorifica o teu filho. E aí ouve-se uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei. Tem muitas coisas nesse texto aqui na perspectiva teológica. Há uma inauguração de um novo tempo predito pelos profetas antigos. Há uma referência sobre Salmos nessa parte aqui. Há uma perspectiva clara de uma filiação daquele que estava ali diante deles. Há vários critérios teológicos aqui. Mas o nosso foco é olhar esse texto e pensar quais são as responsabilidades de um pai que a gente pega desse texto. O que sempre me intriga é por que é que Deus disse o que disse. Ele é Deus, ele não podia dizer qualquer coisa. Sim ou não? Sim. Ele poderia ter resolvido vários problemas, ele poderia ter dito assim: eis aí o filho da mulher que esmagará a serpente. Pronto, a gente já ia lembrar de Gênesis e falou: fechou? É ele? Ou então poderia ter dito assim: eis aquele que é maior do que Moisés. Pronto, já entendia que é o profeta maior que Moisés que apareceria.
Ou ele poderia ter dito assim: ei pessoal, está aí diante de vocês o filho da virgem que deu à luz. Já lembrariam de Isaías. Mas ele disse: não é interessante? Há uma escolha proposital de palavras e a gente tenta aplicar isso a nós praticamente pensando nas 4 responsabilidades de um pai. Um pai fornece identidade, estabelece segurança, confere autoridade e afirma potencial. Tudo isso está aqui nesse texto. Olha só sobre identidade. Antes, isso aqui é muito 10. Antes dos fariseus, chateadinhos, magoadinhos, falar: quem é ele? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quando o paralítico ali já está se ajeitando para levantar. Antes dos fariseus falarem isso. Antes dos povos falar: eu acho que é Elias. Reencarnou. Antes dos discípulos serem questionados pelo próprio Senhor: quem o povo diz que eu sou? Antes de tudo isso, o pai disse: este é meu filho, firmando a identidade dele, deixando claro que diante de vocês não está um profeta, mas a representação de todos os profetas. Diante de vocês não está um curandeiro, mas aquele que exerce todo o poder sobre as enfermidades. Ele vai carregar todas as enfermidades, como disse Isaías. Antes de chegar aqui, esse aqui é um milagreiro, que até pão ele multiplica. Ele fala assim: não, esse aqui é meu filho. É um princípio muito simples, muito básico, e que falta, e talvez faltou na sua vida. Lidar com os seus filhos dizendo: venha cá, meu filho. Essa frase é tão simples e é impressionante como ela faltou na vida de tantas pessoas. Há pessoas que já estão na fase adulta que nunca ouviram do seu pai: esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha. Faltou. E isso gera um descompasso de identidade. Eu indo para Goiânia com um empresário um tempo atrás, ele falou: fala aí alguma coisa do paternidade, que você fala em tanto lugar aí. Aí eu fui falando algumas coisas com ele, e entramos nessa ideia sobre de identidade, de falar que ama e tal. O cara demorou uns 20 minutos para me convencer, e não me convenceu, de que o pai dele realmente amava ele. Meu pai nunca falou: meu filho, eu te amo, meu filho. Ele nunca teve lá em casa, meu pai era de outra época. Ele dizia, ele já tem uns 60 e poucos anos. Aí ele disse assim: Aí eu falei: mas tá bom, como é que você então sabe que seu pai te amava? Aí ele falou: nunca pensei sobre isso, mas ele me amava sim, né? Porque o pai ama os filhos, né? Eu falei: você não consegue trazer à memória alguma coisa assim? Ele: teve uma vez que eu estava no caminhão do meu pai, fingindo ali meio que eu estava dormindo, e eu vi meu pai pegar o cobertor e pôr em cima do meu ombro, então ele me ama. Quase 70 anos, a única memória que ele tem é de um episódio na boleia de um caminhão. Diga para os seus filhos: você é meu filho. Meu filho. Isso é importante. Essa identificação é muito importante. Ele não é mais um menino entre tantos meninos. Ele não é o filho da mãe. Não estou xingando ninguém, só estou dizendo. Esse seu neto, muitos são criados dentro desse escopo. Esse menino, esse seu filho, esse seu neto, essa menina. Meu filho, o Senhor afirmou a identidade de Jesus diante de todos. 2 vezes. Então o pai fornece identidade. Você vai dizendo a ele a sua filiação e vai dizendo a ele o que você enxerga que Deus está fazendo nele. Isso vai forjando a identidade dele.
Segundo princípio, um pai estabelece segurança. Ele diz: este é meu filho e ele é amado. Isso aqui é impactante. Tirando o fato que é nada simples e nada pouco, de que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo, Jesus não tinha feito nada até aqui no batismo. Ele não multiplicou nem uma bisnaguinha, ele não curou nem uma verruga, nada. Ele não pregou sermões impactantes, nada. Nós estamos falando do início do ministério, antes de começar. Então, Deus afirmou o amor pelo seu filho antes dele performar na vida. Depois de Lázaro sair do túmulo, e aí ouve-se uma voz do céu, fala: ei, meu filho, isso aí você arrebentou, que é isso, golaço, nossa, ressuscitar um morto, nem eu pensei num negócio desse. Aí era até, em alguns casos aí, provável que teria um grande elogio após de um grande feito. Mas antes de tudo, porque o amor que os pais derramam sobre os seus filhos é uma doação, não um empréstimo. O amor em toda a sociedade tem alguma fração de performance envolvida, dentro de casa não. Então no trabalho o amor é performático. Eu nunca vi, não sei se aqui em Brasília tem esse negócio, de um patrão que chega segunda-feira para o seu funcionário e fala: ó, sexta-feira tu entrega. Vamos pensar lá no quartel. Chega um comandante e fala: ó, entrega esse relatório aqui sexta-feira para mim, tá bom? Sim, senhor. Chega sexta-feira, o comandante chega lá: cadê o relatório? Ah, eu não fiz porque não sei o que. Ele: calma, eu te amo. Ei, que isso? Para de tremer as pernas. Eu amo você. Entrega na segunda. Tem isso lá no quartel? Nunca vi. Não tem no quartel, não tem nas empresas, não tem nas igrejas. Porque nas escolas, porque o movimento social, ele inclui performance. Por mais que a professora seja igual a professora Helena do Carrossel, tem um quezinho a mais naquele aluno que entrega o trabalho, chega no horário, obedece, tem um negocinho a mais. É performático em toda a sociedade, dentro de casa não. O nosso filho pode ter dúvidas sobre o tamanho do couro que ele vai levar. Nossa, eu fiz o que meu pai falou que não era para fazer. Será que ele vai arrancar um braço ou só torcer a orelha? Ele vai gritar em alto e bom som ou ele vai fechar a cara de uma maneira azeda? Ele pode ter dúvidas sobre isso, o tamanho do couro. Do amor, nunca. Entendeu? Porque quando nós colocamos dúvidas no nosso filho sobre o amor, nós estamos indo contra o que Deus fez. Porque aí, então esse relacionamento é baseado em performance. O amor do Senhor não é baseado em performance. Ele é livre, leve e direto. Então nós vamos chamar os nossos filhos, vamos discipliná-los, vamos corrigi-los, vamos ficar bravos com uma determinada situação, mas nós precisamos deixar claro também que tudo aquilo, aquela indignação, está embrulhada em amor genuíno. E então o coração dele fica perto. Porque senão vai distanciar. Em muitos lares, o amor precisa ser conquistado. E isso gera muitas feridas. O amor é doação. Real. Este é meu filho, ele é amado. Antes de performance. E aí ele diz: nele me comprazo. Um pai confere autoridade. Em outras palavras, ele diz: ele é digno
de ser confiável. Eu tenho prazer só no fato dele ser meu filho. Então, a gente viu aqui um irmão que compartilhou que o sentimento que ele tem é que o pai queria uma menina. Então, essa é a maneira mais difícil de lidar, ou é o oposto do que nós estamos falando. Porque a nossa tarefa é, então, saindo do ventre, olhar e falar: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele, porque este é o filho que o Senhor me confiou. Seja ele menino, menina, saudável ou com alguma necessidade. Temos prazer. Pastor Cassi contou uma história de que um amigo dele, na hora do parto lá do seu filho, pegou o bebê no colo e fez uma oração audível. Disse: Deus, obrigado por esse filho perfeito que o Senhor me deu. O médico estava passando e falou assim: pai, eu escutei você falando, você sabe que o seu filho tem uma síndrome tal, né? Ele falou: não sabia. E o cara gelou. E aí, esse rapaz diz o seguinte, que ele ouviu a voz de Deus falando: faça a mesma oração de novo. Por quê? Porque os filhos são do Senhor. E eles confiam esses filhos a nós. Então é perfeitamente aquilo que Deus entendeu que deveria ser. Isso muda a nossa perspectiva sobre enfermidades, não é? Sobre limitações, porque é o que o Senhor colocou. Quarto, um pai afirma potencial. Isso é muito interessante. O que está rolando lá no Monte da Transfiguração? Mateus 17:15. Nós temos Jesus, Moisés e Elias, e aqui os discípulos. Os discípulos veem essa cena aqui, eles ficam tão impactados que ele falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Umas para cada um de vocês, a gente dorme no relento mesmo. Tão impactados com o que eles viram. Então, na segunda vez que a voz rompe o silêncio do céu e fala, ela diz praticamente a mesma coisa. Só que a cena é diferente. No batismo ele diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E na minha mente criativa, enquanto a voz está vindo, está descendo um negócio tipo pomba e pousa sobre Jesus. Então esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí terminou, a pomba chegou. Minha cabeça, não sei se está na Bíblia isso, tá? Agora a cena da transfiguração é outra. Tá os discípulos aqui, olhando os caras ali e falando: gente do céu, é quem que eu estou pensando? Só pode ser? É mesmo, é. Então, uma nuvem encobre. E o texto diz que sai uma voz do meio que diz... Agora tem que ter efeitos especiais nessa parte. Então a nuvem cobre todos ali, e há uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Some Moisés, some Elias. O que isso significa teologicamente? Moisés é a prefiguração da lei. Elias, a prefiguração dos profetas. Como o Antigo Testamento inteiro é composto? Temos criação, até um desenho que eu faço lá na aula de liderança, vou te dar ele de graça, tá? Que ajuda a explicar isso aqui. Toda a Bíblia dá para resumir nisso aqui. CI e C. Tudo que tem antes de Cristo aponta para Cristo, e tudo que vem depois de Cristo aponta para Cristo.
Isso é o que se traduz lá na carta de Paulo de fazer convergir nele todas as coisas. Criação, Israel. Igreja, consumação. Tudo que vem antes por causa dele, tudo que vem depois é por causa dele também. Agora, o que é interessante? De toda a história de Israel, ela tem uma base: lei e profetas. O que não é lei e profetas no Antigo Testamento é histórico ou poético. Isso, pode ser só histórico e poético, para ficar mais simples. Histórico ou poético. Então, no Antigo Testamento a gente tem a criação, livros históricos, livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os livros que falam da lei e os livros que são proféticos. Então, se some Moisés e Elias, fica claro e evidente que ele deve ser ouvido, porque ele é o cumprimento da lei e ele é o cumprimento dos profetas. Essa é a perspectiva teológica do texto. Agora, dentro de casa, nós olhamos para o nosso filho, percebemos o que Deus está fazendo na vida dele, na história dele, e afirmamos o potencial dele. Veja como você é realmente sensível à necessidade dos outros. Parabéns por essa sua postura. Veja como você é organizado. Veja como você se preocupa com isso. Veja como você pode ser uma grande influência. Coisas que nós já estamos vendo, a gente, afirma o potencial. Então agora vamos fazer um exercício para dar uma despertada, do qual você não deve me copiar, porque eu sou ruim de coordenação motora. Eu falar e fazer gesto é muito complicado para mim, mas você vai melhor que eu, tá bom? Então nós vamos fazer aqui para tentar gravar as 4 responsabilidades de um pai. Primeiro você vai fazer assim, ó, um pai fornece identidade. Aqui, ó. Viu? Tipo, marcou. Estabelece segurança, põe o cinto de segurança. Fornece identidade, estabelece segurança. Confere autoridade, pensa naquelas filmes medievais que o rei pegava a espada e passava no ombro. Fala, você agora é uma autoridade, ok? Muito bem, tá vendo que daqui para frente que eu vou me embolando, porque aí vai juntando, a minha cabeça vai fervendo. Então vamos devagar. Não olha para mim, faz aí você só, tá? Fornece identidade. Estabelece segurança, confere autoridade. E por último, afirma potencial, é o troféu joinha. Ó, muito bem feito. Legal? Tá bom, vamos tentar tudo junto, um pouco mais rápido, que essa é a hora que o meu cérebro buga, tá? Então eu não vou olhar para vocês, porque senão vocês me atrapalham. Eu vou olhar aqui, eu vou ler e fazer, tá? Um pai fornece identidade, estabelece segurança, confere autoridade e afirma potencial. Legal? Dá para reproduzir? Essa é uma ideia simples de como as coisas podem funcionar. Antes da gente encerrar hoje, quero pelo menos finalizar com vocês 5 responsabilidades de mãe. Essa daqui, ela está em alguns capítulos do livro Do Mundo Precisa de um Pai, mas foi também uma análise mais bíblica e teológica que eu incluí olhando Gênesis 2 e Efésios capítulo 5. Sim, parece uma maldade. 4 de pai e 5 de mãe. Isso é machismo. Mas você vai ver que a 4 e a 5 se conectam. Eu até já pensei em juntar as duas ali para parar essa guerra. Mas aqui só tem meninas evangélicas, não vão ficar chateadas com isso. Baseado em Gênesis 2, 18 e Efésios, que fala que o Senhor criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea.
E a ideia do texto é alguém que corresponde ao homem, como a mão direita corresponde à mão esquerda. Essa é a ideia. É mão igual, mas diferente em alguns aspectos. Essa é a ideia lá de Gênesis. É a mesma ideia que permeia Efésios. Um dos textos de Efésios que é chave para entender papel de homem e mulher, principalmente a frase submissa, é o versículo 21. O 21 de Efésios diz que nós temos que ser submissos uns aos outros. Então é embasado nessa submissão mútua que então a mulher recebe a orientação da submissão, que não tem nada a ver com inferioridade, com diferença de classe, nada. Só tem a ver com uma simples questão: o couro no lombo do homem é maior. Ele é o responsável pela missão e a mulher participa da missão. É só isso. Então, antes de ser uma segunda categoria, que jamais deveria ser interpretado assim, é de um papel correspondente extremamente necessário. Ok? Essas são as explicações dos textos. Papel de mãe. Número 1, validar o marido. Uma das coisas mais destruidoras dentro de casa é quando a mãe invalida o marido. No extremo dos comentários estão as frases: "Ah, seu pai é um banana". Esse é o extremo das coisas. Mas entre elogiar e chegar nesse extremo, tudo que está aqui no meio é ruim. Deixa, seu pai não sabe de nada. Não, depois você fala não sei o quê. E o homem vai olhando esse negócio, se constrangendo, se sentindo desrespeitado, quebrando o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5. A mulher, respeite ao marido. O marido às vezes tem uma velocidade diferente, uma perspectiva diferente, uma agilidade na tomada de decisão diferente, mas ele continua sendo o líder que precisa ser correspondido. Invalidar o marido, principalmente na frente dos filhos, é um problema. Porque ele quer você queira ou não, goste ou não, a referência. E a gente invalida a referência. Estimula a não respeitar a referência. Então, mulher valida. Transmite intimidade. Nós já falamos isso em especial na fase de mãe, como mulher tem uma capacidade surreal para entrar no psicológico da pessoa. Por exemplo, como que é um pai vendo se a filha está bem dentro do quarto? O pai chega em casa, encontra a esposa: "Oi, meu bem, tudo bem? Tudo bem. Olha, a sua filha não está bem." "Não, está bem sim, eu passei por ela ali na sala, eu falei: 'Oi, filha, tudo bem?' Ela falou: 'Tudo bem.' Não, ela não está bem, estou sentindo. Tem uma coisa aqui, ela não está bem, não está bem. Aí eu vou lá ver." Aí o homem vai lá ver se a filha está bem. Como é que ele faz? Ele vai até o quarto, ele bate na porta, aí ele abre a porta, faz só assim, ó: "Filha, tudo bem?" A filha está lá na cama, fala: "Não, tudo bem, pai." "Tudo bem mesmo?" "Tudo bem, pai." "Pai te ama, hein?" Aí fecha a porta. Vai lá para a mulher e fala assim: "Não, já falei com ela, está tudo bem. Tudo tranquilo." Como é que é mãe vendo se a filha está bem? Ela entra no quarto, a filha está aqui na cama, ela vai para lá. Começa a arrumar umas coisas, pegar uns trem, fecha uma porta de um guarda-roupa, guarda um sapato, dá uma volta ali, pega uma escova de cabelo que o pai jamais enxergaria, senta lá, começa a escovar a cabeça da menina, aí fala assim:
você não está bem, né, filha? Aí eu, não! Como entra no psicológico? Capacidade de gerar intimidade. O elogio da esposa pelo seu marido, o elogio da mãe pelos seus filhos, isso vai lá dentro. Deus que deu. Essa é uma correspondência perfeita. Enquanto um está ligado aqui em fazer as coisas acontecerem bem, a outra fica ligada em sentir bem. Às vezes há um choque nesse negócio aqui. Porque o homem quer fazer acontecer, mas falou, meu bem, se for nessa pressão, não vai se sentir bem. E nós ficamos nesse conflito. Até... Ah, tá, agora está na força e na emoção equilibrada. Nutrir e cuidar. Mulher tem um senso de cuidar diferente. O homem entra, o homem sai, o homem entra, o homem sai, ele viu, ele não viu, ele fez, ele não fez e ele vai. A mulher chega e percebe o que vão comer, como vão sobreviver, o que estão precisando. Então, o dilema lá em casa hoje é sobre cortina. Né, Dan? Dani chegou em casa esses dias, nossa, fui numa loja de cortina. E eu aqui com 200 problemas, mano. Eu não falei isso pra ela, estou falando pela primeira vez. Se eu não voltar à noite, é que deu ruim. Eu ali com um monte de coisa e tal. Nossa, acredita que eu fui numa loja de cortina? Ah, é? E aí? Achei caro, nem perguntei preço. Entrei lá, de repente, um negócio chique demais. Falei, tá, fui embora. E eu, dentro de mim, assim, graças a Deus. E depois falei, não, mas precisamos ter uma cortina. Eu nem lembro que existe cortina numa casa. Só quando ela fala, amor, fecha a cortina, ou abre a cortina. Mas vocês têm essa capacidade. E isso é muito bom. Vai lá, você fala assim, ai pastor, será que é tão diferente esse negócio? Quero convidá-los aí no CTCEB. Alojamento masculino. Entra lá, para você ver o que é aquilo. O bife que o cara fritou ontem está em cima do livro dele, que ele estava lendo. Sem prato. E o que ele vai fazer? Ai, que fome, ele vai olhar... ele vai pegar o bife, esquentar no micro-ondas, passar um paninho em cima do livro. Quando tem o pano. Senão ele passa aqui, ó. É insano. Aí você vai no quarto, tem uns quartos lá das meninas lá, e fala assim, meu Deus, como conseguiram? Tudo assim. Tem umas meninas também que eu vou te falar. Que, meu Deus do céu. Tinha que internar. Não é mandar para o seminário, é internar. Tá. Nós temos que aproveitar esse potencial de nutrir e cuidar. As mulheres fazem isso muito bem. Conectividade. Em 90% dos seminários, todas as mães estão no grupo das mães do 8º ano, do 7º ano, do grupo da escola. Elas fazem parte de algum grupo que junta toda a mulherada nesse grupo da escola. E só uns 5% dos homens estão em algum grupo de escola. As mães se conectam, as mulheres conectam, elas inventam festas, elas inventam cafés, elas inventam um monte de coisa, enquanto nós só conseguimos pensar em uma conexão, churrasco. Elas têm várias opções. Cria uma conexão, relembra, manda fotos antigas para os amigos, e nós nem lembramos deles. As mulheres têm esse lance de conectar, de gerar paixão pelas coisas. Nós assistimos um filme, morre 99% do elenco. Não sai. Nós não piscamos. As mulheres se acabam de chorar. Recomendam o filme para as amigas. Tem paixão que elas põem dentro de casa.
Isso é maravilhoso. E por último, o acolhimento no ambiente da casa. Eu sei que você também reclama do seu marido que não arruma os trem. Mas nós temos uma lesão cerebral. Porque não tem outra explicação. Nós passamos por cima do carrinho, por cima da criança, do cachorro. Pegamos o nosso copo d'água. Voltamos naquele campo minado e saímos. E lá fora, elas estão assim, louca da vida. E fala assim, você não pegou o bebê? E nós falamos o quê? Que bebê? Porque nós fomos fazer o quê? Pegar água. Não é? Não vocês, mas sabia que eu abro o armário, assim, a Dani fala assim, amor, pega um leite condensado. Eu abro o armário. Não tem. Quer que eu vou no mercado comprar? Ela falou, tem sim. Atrás da farinha, do lado do Nescau, tem 2 latinhas. Eu acho a farinha, o Nescau, e eu falo o quê? Não tem. Falei, amor, eu tô vendo aqui a farinha e o Nescau. Não tem. Ela vem, calma, bem calminha. Não tem outra explicação. A não ser que nós temos uma lesão. Nós somos capazes de procurar o óculos que está na nossa cara. Cadê meu óculos? Você viu meu óculos? Deus tem que dotar as mulheres de uma capacidade surreal para elas poderem casar. Senão não consegue. As mulheres criam um ambiente de casa muito melhor do que os homens. Muito melhor. Então nós podemos deixar isso com elas com mais facilidade. Quantos conflitos já apareceram aí em casais que o homem quer fazer a decoração da casa e vai excluindo a mulher? Pode ser que o cara seja muito bom. Nós homens somos capazes de transformar tijolos em uma residência. Criar um ambiente que se chama de casa. Deus colocou esse negócio sobre as mulheres. Isso é tão interessante. Nós temos aí alguma jornadazinha de casados. E a Dani é monstro nesse negócio. Se não fosse ela, eu estava até hoje no mesmo colchão, sem a cama. Porque quando nós casamos, nós mudamos, não é, amor? Nós mudamos para Anápolis, a gente não tinha nada, porque a gente casou e já foi para o seminário. Então nós fomos comprar as coisas lá. A primeira coisa que a gente comprou foi um colchão, colocamos lá no quarto. Tínhamos ganhado um enxoval de cama, a Dani arrumou aquele colchão no chão. Tá, eu me lembro até hoje, aquele edredom amarelo com branco de flores. Colocou 2 caixas de papelão, uma de cada lado, com um paninho, parecia tipo um criado mudo. Essa era a nossa cama. Muito barato, né? Se fosse eu, não tinha tirado nem o colchão do plástico. Falava, vamos embora dormir aqui dentro do plástico mesmo, que já aquece. Para economizar, ficar lavando roupa de cama. É diferente. Então, transformar uma residência em um lar, isso está na conexão da mulher. Nós, homens, somos capazes de transformar um monte de coisas em uma casa. Madeira, concreto, cimento, mas transformar, seja um ambiente simples, de 1 cômodo, ou de 20 cômodos, em um lar, passa pela capacidade e trabalho de uma mulher. Agora, não sei se deu para pegar, eu sei que foi rápido, já é o final da tarde, a energia já está lá embaixo, mas pensa nessas 9 responsabilidades trabalhando conectadas. Tudo que nós falamos nessa sessão de hoje é de lutar para que um homem assuma suas responsabilidades e se torne um homem de verdade. E a mulher lute com suas responsabilidades para se tornar uma mulher de verdade. Para que a gente esteja construindo um lar
aonde os filhos são treinados, as feridas são minimizadas. Esse lar aqui, abrindo a sua porta, que é a porta aberta, ele vai ser uma influência na sociedade, porque ele recebe essa graça de Deus com eles, suprindo eles, e o suprimento que eles recebem, eles também transferem para aqueles que o cercam. Hoje à noite, você tem que vir. Tá, você fala assim, pastor, nem tem coisa interessante. Então tá, vou pôr só a tela da introdução. 4 modelos de pais. Todo mundo foi criado em um desses 4 modelos. E isso foi forjando quem nos tornamos. E tem um desses 4 modelos que é o que a gente incentiva você a perseguir. Então, rapidinho, olha na tela. 1, 2, 3, pronto. Vem à noite e verás o todo. Oremos. Obrigado, querido Deus, amado Pai, por essa tarde que passamos juntos. Obrigado pela Tua graça em nos ajudar e sustentar. Abençoe-nos, ó Deus, nesse intervalo e nos traga, ó Pai, juntos, talvez com outros amigos e irmãos, para olharmos um pouco mais alguns princípios sobre os modelos de pais e como as feridas vão sendo reveladas e também como elas são tratadas. Pedimos a Tua graça e o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão? Amém.